Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz aqui de nós podermos concretizar aquele sonho que falamos sobre o projeto Homens 40 ou Mais. Exatamente. Então, assim, você começou o seu programa na TV Gazeta, no programa Você é Bonita, Mulheres 40 a mais, por que não agora? Os homens também, 40 ou né? mais. Homens 40 ou mais. É Por isso. que não? Exatamente. Se as mulheres podem, nós homens também podemos. E vamos ver como conseguimos. Não só podem, como devem. Eu sou um exemplo disso. Mudanças, e é isso aí. Então vamos lá, doutora. Hoje quem entrevista sou eu. Hoje quem entrevista sou eu porque eu preciso de respostas e eles também precisam de respostas. Inclusive, quem quiser perguntar algo, nós iremos gravar quinzenalmente. É isso aí. E a ideia também é fazer ao vivo, logo em breve, para poder interagir com todo mundo. Mas mandem as perguntas, porque a gente pode gravar no próximo programa ou mesmo responder no Instagram. Estarão aqui, ó, no meu roteirinho. Então vamos lá. Doutora, o que muda no corpo do homem quando ele passa dos 40 anos? E por que essa é considerada uma fase crítica para a saúde? A gente diz 40 anos, mas não existe exatamente um número matemático, né? Assim como é a ciência matemática, a ciência biológica. Eu posso dizer para você que tem homens aos 35 que já estão colhendo resultados que outros aos 45 colheriam. Isso é genética? Isso tem a ver com a genética, com o estilo de vida. Perfeito. Se é uma pessoa que sempre fez esporte, se é uma pessoa que se alimenta bem, que dorme bem, que tem uma boa gestão do estresse. Você concorda que aos 40 ele vai ser de um jeito, ao passo que o colega dele, que sedentário, tabagista, estressado, não dorme, bebe socialmente, não come direito, com a mesma idade, vão ter caminhos assim totalmente distintos? Doutora, isso é notório. A gente acompanha os amigos, né? Tudo, a gente vai olhando. Poxa, você é aquele mesmo cara, né? Que a gente brincou junto, né? E cada um está de uma forma diferente. Uns melhores, outros piores. Mas sabe o que é interessante? É demais, é um convite para que homens, independente da idade, independente se lá atrás deu certo, se fez errado, é um convite para olhar para o agora, o que dá para fazer de hoje para diante. Sem dúvida. Acho que é exatamente essa a ideia, doutora. Bom, hoje temos uma rotina estressante, sono ruim e alimentação apressada. Quais desses fatores mais aceleram o envelhecimento do homem? Eu vou dizer que um ponto para cada um desses itens, porque o sono ruim, veja bem, nós precisamos, até o celular a gente coloca para carregar à noite. Nós precisamos recuperar as nossas baterias, nós temos que obedecer o nosso ritmo circadiano de hormônios. Tem hormônios que vão ter a sua produção estabilizada a partir do escuro, começa a melatonina, no início da manhã sobe o cortisol, sobe a testosterona. Então nós temos uma orquestra que funciona de acordo com os horários. Então, sabe essa história do tipo, eu durmo às 4 da manhã, mas eu acordo ao meio-dia e minhas 8 horas de sono está garantida? Não funciona. Não funciona porque a gente tem horários específicos. Horário, por exemplo, do hormônio do crescimento, o GH, que nós temos independente da idade, independente se passou da época de crescimento. A gente pode falar que ele é o hormônio da regeneração. Inclusive, esse é um hormônio que estava ruim nos seus resultados e nós optamos por não utilizar o hormônio para te tratar, e sim mudar o teu estilo de vida para que ele entre no eixo. E ele é um que a gente vai dosar em breve e você vai ver como que apenas mudando o estilo de vida tudo dá certo. E o outro ponto que você falou, que é a alimentação. Não adianta também eu obedecer às minhas 8 horas, dormir cedo e, enfim, tomar um café da manhã, pão com manteiga e suco de laranja e um cafezinho com açúcar, que esse é o café da manhã de muitos brasileiros. Eu vou dizer que é uma bomba para a nossa insulina. A nossa insulina, ela está quietinha, adormecida, vem de manhã, um suco de laranja. É melhor você comer 2 laranjas do que tomar um copo de suco de 6 laranjas, que em média, coado. Porque a frutose em excesso, sem a fibra, porque ele foi coado,
faz muito mal, altera nosso questão inflamatória, metabólica. O pão com manteiga é literalmente o pão que o diabo amassou, porque o glúten é extremamente inflamatório. Tá Melhor certo? amassar a panqueca minha que eu faço diária lá, né? Que, aliás, em breve, vou postar aí eu fazendo a minha panquequinha fitness. Muito bem. Muito saudável, graças a Deus, e deliciosa. Sem glúten, sem lactose, com muita proteína e muita saciedade. Muito legal. Aliás, doutora, você fez um comentário, achei muito interessante. Você falou da bateria do celular. Fazendo uma analogia da bateria do celular, a gente sabe que a bateria do celular ela tem um tempo de vida, né? Tempo de vida útil. E você vai carregando, ele carrega, volta, carrega, volta. Só que esse carrega, volta, ele vai baixando. Esse tempo de vida útil também vai baixando. Então, a forma de uso e a forma de recarregar a bateria vai dizer o tempo que essa bateria vai durar. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, gente. A forma que eu estou recarregando as minhas baterias vai dizer o tempo que eu vou durar. Como pessoa, como ser humano. E uma das teorias do envelhecimento, que é sobre a diminuição dos telômeros, se você pensar que o telômero, depois na edição você coloca aqui para o pessoal entender o que é o telômero. Com o tempo ele vai encurtando de tamanho, parece até a bateria diminuindo, né? Sim. Se a gente for fazer uma analogia. E quando a gente tem hábitos de vida saudáveis, prática de exercício, suplementação, alimento in natura, nós estamos diminuindo a velocidade com que esse telômero ele é encurtado. E mais, hoje é possível, através de tratamentos e de mudanças no estilo de vida, não só diminuir a velocidade, mas impedir e até mesmo renovar esse telômero. Muito legal. Isso cabe um tema muito interessante, falar só de telômero, que é uma história. Mais uma perguntinha. Muito se fala em testosterona e andropausa. Andropausa para a mulher, andropausa para o homem. Até que ponto a queda hormonal impacta realmente a vitalidade, o humor e a performance física do homem? É interessante porque nós podemos falar que a queda hormonal muitas vezes não é a queda que impacta a vida, é a vida que a pessoa escolhe que impacta a queda. Por exemplo, um rapaz ali nos seus 35 anos, hoje eu peguei na orelha desse pessoal de 35 anos, porque eu atendo muitos executivos, jovens, e eu vejo o seguinte perfil: testosterona 200 e pouco lá embaixo. Uau! 30 e poucos anos? Com 30 e poucos anos, isso não é andropausa. Isso é uma escolha de vida com alimentação fast food, com alimentação com muita caloria, muita gordura, mais o sedentarismo e o estresse, que fazem com que o corpo, na sua adiposidade, sequestre essa testosterona, transformando ela no hormônio feminino chamado estrogênio, que por sua vez aumenta ainda mais os depósitos de gordura em locais que para o homem não é nada interessante, como por exemplo ginecomastia, abdômen. Então nós entendemos o seguinte: todo mundo vai envelhecer, mas a sua escolha de vida vai impactar a velocidade com que essas falências hormonais vão acontecer. Lembrando que não é só o testículo que produz testosterona, nós temos também a glândula adrenal, através do hormônio sulfato de DHEA, e a gente tem diversas vias metabólicas, independente da idade, e isso já se provou, tá? Que quando a pessoa, além da alimentação, ela faz um exercício contínuo, ou seja, tem frequência, o próprio músculo, através da liberação de miocinas, também ajuda na produção de hormônio. Duas coisas: produção indireta de hormônio testosterona e diminuição do processo de aromatização. Ou seja, se apenas a pessoa, sem nenhum acesso a nenhum hormônio, resolver mudar a alimentação e começar a praticar esporte, naturalmente esses hormônios eles vão se restaurar. Mas é claro, você pega aquele paciente cansado, estressado, sem energia, desmotivado, sem dormir, com taquicardia, com falta de ar, muitas vezes... Anos e anos nessa sequência. Muitas vezes a gente precisa dar um suporte bioquímico
para que ele consiga fazer as mudanças necessárias. E essas mudanças, uma vez conquistadas, esse suporte bioquímico, dependendo da idade, ele pode ser retirado. E só com aquilo que ele começou a fazer e colocou como hábito, vai manter os hormônios bem. Isso é muito importante, doutora. Até pegando um gancho, hoje a gente está aí nas famosas canetinhas do emagrecimento, né? E como a gente vê pessoas emagrecendo, mas também assim, murchando, né? Tendo outros problemas, queda de cabelo, um monte de outras consequências, porque para de comer literalmente, né? Para de comer inclusive o que é importante, o que é necessário, né? Ou seja, não faz uma coisa adequada, não faz um tratamento adequado, acha que simplesmente aplicar a canetinha está resolvendo, e não é assim, né, doutor? Eu vou dizer para você que o emagrecimento, assim como qualquer mudança, se nós pegarmos exemplos simples, como construir uma casa, como construir um prédio, como poupar dinheiro para uma viagem, qualquer situação que exija mudança e investimento requer a nossa disciplina e o planejamento, ou seja, uma gestão. Eu não posso sair desenfreadamente construindo uma casa sem fazer uma série de passo a passo de entendimentos e de contratação de pessoas e verificação de materiais. Por quê? Porque não tem gestão e aquilo pode ficar desfalcado. Então imagina uma construção com tijolo desfalcado. É como se fosse um emagrecimento sem gestão. Você pode ficar desfalcado de nutrientes, de vitaminas, de músculo. Então exige uma gestão inteligente desse emagrecimento, porque emagrecer é perder gordura. Tem gente que quer perder peso a qualquer preço, e isso é um problema sério, porque elas perdem a saúde junto. Com a perda da massa muscular, o metabolismo basal também baixa, então a quantidade de calorias que a pessoa gasta passa a ser cada vez menor, e com isso ela precisa ter que comer cada vez menos para não engordar, não é nem para emagrecer. Então, gestão do emagrecimento assim, gente, eu sou uma prescritora da caneta, eu não estou dizendo que não é um caminho, é um grande caminho, mas requer toda essa mudança com gestão, com suplementação, com desmame, e muitas vezes, vira e mexe, a gente precisa recorrer a ela, recorrer ao nutrólogo para a gente refazer as nossas metas, porque somos seres humanos falhos, temos a nossa vida com inúmeras armadilhas. Então não tem problema nenhum, só que em vez de eu fazer uma sanfona de engorda 10 quilos, emagrece 15, engorda 20, eu sempre falo para o paciente, agora você vai ter uma sanfona menor, que seja de 2, 3 quilos. Apitou? Volta para cá, vamos tentar entender o que aconteceu, porque isso funciona bastante. É como se fosse um personal, só que da parte do estilo de vida. O tão conhecido efeito sanfona, né? O terror aí de todo mundo. Muito legal. Doutora, mais uma perguntinha. Se o homem tivesse que escolher 3 alimentos obrigatórios para incluir no dia a dia depois dos 40, quais a senhora recomendaria e por quê? Nossa, como essa pergunta é desafiadora, e eu não li esse roteiro, gente. 3 alimentos. Eu indicaria... Gorduras insaturadas, né? Exatamente. Como carboidrato, eu pensaria na aveia ou na batata doce. Nunca esquecer, né, doutora, do carboidrato, né? Porque a gente pensa que emagrecer e perder gordura e ganhar massa muscular é só comer proteína. Não, o carboidrato é necessário, inclusive para a construção dos músculos, né? Exatamente. É energia, né? É tudo que a gente precisa para o dia a dia, tudo de acordo com o que você de fato precisa, né? Então, pensando nas proteínas, o peixe, porque ele tem uma fonte boa de gordura e de proteína, como carboidrato. Gorduras insaturadas. Pensando nos carboidratos, aveia ou uma batata doce, aí vai depender. E aí, essa terceira, última fonte, eu pegaria um alimento regulador, de preferência vegetais folhosos, porque nós precisamos desses cofatores que tem esses nutrientes, das vitaminas, dos minerais, das fibras. Lembrando que também a aveia tem a fibra, para que a gente conseguisse, de uma forma muito simples, com 3 alimentos, repor o máximo. Não vou dizer tudo. O máximo dentro dessa condição que você me colocou aqui encurralada na parede. Falar de 3 só é realmente muito pouco, mas é interessante porque são 3 que não podem faltar, né, doutor? É isso, superalimentos.
Legal. Vamos falar de suplementos. Vamos falar de suplementos. Existe uma lista de suplementos-chave para essa fase da vida ou isso deve ser individualizado? Olha, por exemplo, só para complementar, doutora, por exemplo, ômega 3, que a gente ouve muito falar, a vitamina D, que não é vitamina, é um hormônio, né? A gente já sabe disso, e o magnésio. Vamos lá. O engraçado que nessa questão anterior, quando eu pensei no peixe, eu já fui pensando no ômega 3. A suplementação de ômega 3 ela se faz necessária, principalmente quando a pessoa ela não é fã de peixe. Não vou dizer para você, é linhaça, chia, é super fonte de ômega 3, porque teria que comer uma quantidade muito grande. O problema da alimentação atual, né, de toda essa modernidade, é o desbalanço entre os ômegas, o 3 e o 6. Porque o 6 é qualquer gordura, qualquer carne, qualquer fritura, qualquer coisa gordurosa tem ômega 6. E o ômega 3 são alimentos específicos. Esse desbalanço de aumentar o ômega 6 faz com que nós aumentemos uma substância no nosso corpo chamada ácido araquidônico, que está relacionado a uma cascata de inflamação. Então, você quer combater a inflamação? Tem que colocar na alimentação os peixes ou suplementar ômega 3, ao passo que nós tiramos esse excesso de ômega 6, que é essa alimentação muito industrializada que a gente tem hoje. Muito legal. E a outra que você me perguntou, o suplemento de magnésio. Magnésio. Nós sabemos que o solo as mudanças que foram feitas ao longo do tempo deixou com que os alimentos não tivessem tantos nutrientes quanto eram antigamente. Ao passo que, junto a isso, nós também aumentamos as nossas demandas. Acho interessante suplementar magnésio e a gente tem N tipos de magnésio para cada tipo de indicação, mas não pensaria nele se eu tivesse que falar, nossa, esse é o mais essencial. Você comentou da vitamina D. A vitamina D, gente, eu tenho pacientes que vêm, eles moram na praia, eles vêm na consulta, tem marca de biquíni. E o que acontece? Não é somente se expor ao sol é importante, apesar de que muitos não se expõem. Até quem se expõe, hoje a gente consegue mapear um déficit de vitamina D e precisar suplementar. Só que quando a gente fala na suplementação da vitamina D, eu não posso esquecer de colocar a vitamina K2 junto. Por quê? Porque nós sabemos que ela está relacionada ao metabolismo também do cálcio. E se eu não tomo esse cuidado, eu posso, através de uma hipersuplementação de vitamina D, que é o que a gente vê muitos médicos fazendo, gerar calcificações de tecidos moles, que não é o que a gente quer. Exatamente. Então, essa dupla D3 com K2, ela é imprescindível. Mas eu colocaria alguns antioxidantes aí, pensando que hoje muitas pessoas elas não têm tempo de se alimentar, então eu colocaria um mix das principais vitaminas e minerais antioxidantes, como complexo B, vitamina C, zinco, cobre, selênio, que nós precisamos para a nossa função tireoidiana, porque ele ajuda na conversão do T4 no T3, que é o ativo. E lembrando, né, doutora, tudo isso de uma forma individualizada, né? Porque Sim. cada um está numa condição, ninguém é igual a ninguém, ninguém está no mesmo estágio, mesmo tendo a mesma idade, mesmo sendo irmãos, né, que a gente vê muito, cada um tem um estilo de vida um pouquinho diferente, muda tudo, né? Então cada um dentro da sua individualidade, suplementar de acordo com a necessidade. Não só escolher o tipo de suplemento, mas a via desse suplemento. Tem pessoas que não absorvem B12 por via oral, a gente tem que fazer sublingual ou injetável. Tem pessoas que não conseguem ingerir cápsulas. Então, muitas vezes, para esse tipo, a gente tem que ou formular na forma de um sachê, ou caprichar muito na alimentação, uma dieta bem rigorosa, ou fazer também essas aplicações Hoje tem muita coisa, né? Hoje tem muita coisa que é manipulada, filmes que você põe na língua, derrete, óleo de específico. A melatonina. Poxa, tem muita coisa. Falar que não me adapto a isso, ok, mas tem isso, tem muita coisa, não tem como, né? Agora eu queria só falar 2 pontos importantes sobre suplementação. Que suplementação é sobre suplementar. Então a base é a alimentação, depois é a suplementação. Perfeito. A base é a parede, a suplementação é o papel de parede, entendeu? Se não tiver aqui, não tem onde colar. E o outro ponto que eu queria dizer é que suplemento não é necessariamente para complementar uma falência ou algo que você não esteja ingerindo ou que esteja com os níveis baixos.
Muitas vezes a pessoa ela tem um nível bom de vitamina D, mas nós sabemos que ela ter um nível ótimo, essa suplementação que não é para repor uma carência, é para que você deixe a imunidade dela melhor, se é isso que ela busca, para que ela tenha talvez uma doença inflamatória que ela já tenha crônica com melhor controle, com recidiva, controlando essa recidiva. Então nós entendemos que muitas vezes os suplementos ele faz o lugar do medicamento. Quando uma pessoa está com uma gripe e eu estou dando para ela 1 grama de vitamina C, nós não precisamos necessariamente de 1 grama. Nossas recomendações diárias estão ali em 60, 80. Mas estudos mostram que quando a gente suplementa uma vitamina C de 1 grama, nós conseguimos diminuir esse tempo com que a pessoa fica gripada. E isso faz total diferença. A creatina, nós temos na nossa alimentação fontes de creatina. Mas hoje, cada vez mais, os estudos mostram que a suplementação de creatina não só melhora a parte muscular, mas a parte cerebral. Está sendo estudada a creatina nasal em crianças autistas, em crianças com TDAH e mesmo adultos. Então, não é sobre você repor porque tem déficit de creatina, mas você usar esse suplemento para obter um resultado que, no caso, você está buscando e que poderia ser um remédio. Então, por que em vez de um medicamento, não um suplemento? Perfeito, doutor. Daria para ficar horas falando de suplementação aqui. Daria. Vamos falar de mais um item aqui, exercícios de prevenção. Muitos homens acreditam que só musculação resolve. Outros focam só na corrida. Qual é a combinação de exercícios mais eficaz para preservar massa muscular, articulações, depois dos 40 a gente sabe muito bem do que a gente está falando, e saúde cardiovascular, depois dos 40? Olha, eu sempre falo, quando esse assunto entra em pauta, principalmente para quem não está fazendo absolutamente nada, quando a pessoa não está fazendo absolutamente nada, qualquer coisa é lucro. Então eu sempre falo, comece pelo que você gosta. Ah, mas eu só gosto de caminhar. Tudo bem. Para quem não estava fazendo nada, ok. Garantiu que está caminhando? Ah, a gente pode desafiar, vamos começar a fazer um trote? Vamos começar a aumentar um pouquinho essa velocidade? Garantiu? Opa, vamos começar a trabalhar, fazer algumas mobilidades articulares, um fortalecimento, para que você, agora que tomou gosto, dê conta disso? Então, se a gente começa pelo que gosta, depois a gente vai adaptando, mas sempre essas adaptações, seja muscular, seja a parte de aquecimento, de mobilidade, da parte cardiovascular, que elas sejam focadas e direcionadas para aquilo que você gosta. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dançar. Dança é lindo? Maravilhoso. Porém, eu preciso fazer alguns exercícios que vão garantir com que eu não me lesione. Porque muitas vezes a gente fica na ponta do pé e eu preciso ter uma panturrilha forte, eu preciso ter um core forte, porque a dança trabalha equilíbrio. Então eu faço pilates. Eu amo de paixão o pilates? Gosto, amar de paixão, eu amo a dança. Faço musculação? Não, mas eu faço um exercício parecido que tem carga chamado balé blend ou balé fitness, que ele vai utilizar a carga do corpo, pesos levinhos, para que a gente tenha essa musculatura e tudo isso focado no que? Eu ter suporte para dança. Mesma coisa o Jiu. O jiu-jitsu também exige algumas outras modalidades ou algum tipo de preparo para que você não se lesione lá. O reforço muscular, né, doutor, ele é extremamente importante para tudo, né? Seja para uma atividade física, seja para quem está começando a atividade física, ou até mesmo para você viver e sobreviver até os seus 80, 90, 100 anos, porque a gente sabe que ao longo dos anos uma das coisas que a gente perde, e é fato, é a musculatura. A gente perde a musculatura, que é o que dá sustentação ao nosso corpo, não é só o osso, é a musculatura, até porque sem musculatura só sobra o osso, e o osso também vai ficando poroso, tem osteoporose, tem um monte de coisa, e se quebra facilmente. Então, ao passar dos anos, gente, não tem jeito, reforço muscular é extremamente importante. Seja para uma atividade física, seja para sobreviver. Mobilidade, alongamento, aquecimento, algum estímulo cardiovascular é importante. Então, é muito dentro daquilo que a pessoa gosta e colocando como se fosse um circuito de treinos para que eu faça com cada vez mais maestria aquilo que eu gosto. Muito bom. Peso da mente.
A saúde mental, vamos mudar o foco um pouquinho. A saúde mental tem um peso enorme nessa fase, eu que o diga. Pressão do trabalho, família, envelhecimento. Como o emocional influencia diretamente a saúde física do homem? Eu digo o seguinte, as cobranças e o meio externo, eles sempre vão ser sobre você ter que fazer tudo mais rápido, com uma meta muito mais alta. Cada vez que passa, né, principalmente a gente pensa assim, nossa, mas não seria teoricamente uma idade que as pessoas ficariam mais tranquilas? Não, elas estão no auge. E é naquele auge que ela não pode desistir. E tão difícil quanto chegar lá é você manter aonde está. E essa exigência, seja do meio, do tipo você tem que cada vez mais prosperar ou entregar mais dentro daquilo que você está fazendo. E eu falo até para os empreendedores, porque as pessoas que de repente têm um trabalho, elas ainda conseguem chegar em casa ou sair de férias e se desligar. Mas o empreendedor, ele literalmente dorme com o chefe. É ele mesmo falando para ele o tempo inteiro, 24 horas na cabeça. Isso gera um grande estresse. Então, o meio, ou você mesmo, sempre vai trazer essa exigência. Mas a forma com que essa exigência bate no teu corpo, ela não pode custar o teu sono, ela não pode custar a sua saúde mental, ela não pode custar você ter que enforcar o seu horário de almoço, ou deixar de fazer um alimento, ou deixar de fazer o exercício. Porque o que acontece? A gente tem uma pseudo-ideia de que quanto mais eu trabalhar, menos eu me dispersar. Então, olha que louco isso que eu vou te falar. Tem gente que acha que fazer exercício é dispersar, que o sono é perda de tempo. Só que isso é necessidade básica para a gente manter a nossa saúde mental em dia. A prática de esporte, manter o sono e uma alimentação saudável. Hoje as pessoas elas estão burlando essas coisinhas básicas, que é sono, alimentação, hidratação, atividade física. Então, qualquer estresse bate no corpo diferente. É como se eu não tivesse suporte para tolerar um estresse. Então, se eu não faço exercício, o meu coração não é treinado. A hora que eu penso sobre algo que eu preciso entregar no final do mês, ou uma conta, ou algo que eu preciso resolver na minha vida, eu vou ter palpitação, eu vou liberar cortisol, isso vai afetar o meu corpo, isso vai me adoecer, isso vai me alterar gatilhos para de repente despertar uma doença autoimune. Então, se de uma forma simples a gente entender que para nós mantermos a nossa integridade física e mental, nós só precisávamos continuar com essas regrinhas e ter um tempo para nós, e eu falo muito da importância de um hobby, porque o hobby é aquilo que você faz só para você. Ah, mas eu amo o meu trabalho. Não serve, você tem que fazer algo que você não dependa financeiramente dele, que seja para você, é o fazer, não é o assistir. Ah, eu adoro assistir séries, não é hobby. Ah, eu gosto de estudar sobre séries e fazer, é sobre fazer. Por exemplo, a dança para mim é um hobby, o Gil para você é um hobby. Exatamente. É você ter um hobby. E quando eu falo todos os dias, não, que seja uma vez por semana, mas não perder esse vínculo com você. O nosso corpo, ele precisa de coisas muito simples para nós mantermos a nossa integridade física e emocional. E as pessoas, elas estão burlando o simples e esperando um tratamento muito complexo. Uma nova droga da ansiedade, uma nova droga antidepressiva. E às vezes dá mais trabalho ficar nesse lado da espera, do pagar caro, do que de manter esse simples. Porque o resultado, no final das contas, vai ser a sua saúde. Porque se você infartar, no dia seguinte você será substituído por alguém que irá fazer a mesma coisa que você, ou melhor. Vão chorar sim, 1 mês, 2, será que vão lembrar depois de 1 ano? Pensa sobre isso. Muito legal, hein? Essa bateu. Nossa, essa bateu mesmo. E eu acho que, de repente, para nós finalizarmos e deixar todo mundo pensativo, é justamente sobre isso. É sobre, de repente, você se priorizar. Se você é tão importante, se tantas vidas dependem de você, seja sua família, seja você mesmo, seja seus pais, seja a sua própria cobrança, o importante, então, é você se colocar em primeiro lugar. Colocar primeiro a sua máscara de oxigênio, para depois ajudar quem está do lado. Siga É Demais,
As dicas aqui são cada vez mais inspiradoras, os resultados também. Mande suas dúvidas. Quinzenalmente nós estaremos aqui para falar sobre a saúde masculina e você compartilhar com tanta honra e propriedade tudo que você está conquistando nessa trajetória. Perfeito. Te agradeço, doutora. Te agradeço por estar compartilhando tanta informação assim, né? E que todo mundo consiga aí, de alguma forma, captar um pouquinho disso aqui e ter uma vida melhor. É isso aí. Até breve. Até breve.